Muito obrigado aqui mais uma vez pelo convite para falar sobre temas de autoconhecimento relativos à psicologia espírita. E eu vou fazer uma provocação aqui hoje, né, Rafa? Assim como nós fizemos naquelas palestras sobre a família, né? Esse tema das emoções e os sentimentos é um tema muito pouco explorado dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita. Então, nós temos aí uma literatura muito interessante, né? Inclusive com alguns autores espíritas aí, como Marlo Heikerdal, por exemplo, que aborda muito essa questão das emoções, e ela é extremamente importante para o nosso conhecimento, né? Então, o espírita ele fica muito preso na questão 919 sobre o autoconhecimento, mas, em verdade, nós não nos conhecemos. Nós não sabemos, por exemplo, a diferença entre uma emoção e um sentimento, né? Nós não sabemos as principais emoções que nos dominam. Nós não sabemos quais emoções estão por trás daquele sentimento. Nós não sabemos quem é que veio primeiro, a emoção ou o sentimento. Nós não sabemos o que que nos toma primeiro, se é uma emoção ou se é um sentimento. Nós não sabemos se essas duas coisas podem coabitar ao mesmo tempo. Nós não sabemos se é o outro que provoca isso em nós, ou se aquilo já está em nós e o outro é só o gatilho para que aquilo ecloda em nós e nós possamos de fato nos conhecer. Então, a minha fala hoje vai ser no sentido de uma pequena provocação, e aí depois, obviamente, se for do interesse aí do Glosso, né, a gente pode fazer a parte 2, a parte 3 das emoções, dos sentimentos, e das virtudes e do sentimento maior que é o amor, né? Então, tem um excelente raciocínio aqui proposto pelo Kardec, que nós não prestamos muita atenção quando ele vai falar sobre o dever, as virtudes e o amor, que engloba esse contexto das emoções, dos sentimentos, das virtudes e do sentimento por excelência, que é o amor. Mas vamos lá. O nosso assunto hoje é uma pequena provocação sobre as emoções. Então, gostaria de começar falando aqui sobre o que é uma emoção, né? Então, nós vamos encontrar diversos autores, como o Antônio Damasio, por exemplo, que vai nos dizer que a emoção, ela consiste numa variação psíquica, física, que ocorre em função de um estímulo. E ela é experimentada de forma subjetiva por cada um de nós e que nos coloca no estado de resposta frente a esse estímulo. Ou seja, de forma bem simples, as emoções são um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia e de como nós podemos reagir a esse ambiente. No dicionário, nós vamos encontrar a palavra emoção derivada ali do latim motio, que significa movimento, perturbação. Então, olha que interessante. Emoção significa movimento. Então, existe um movimento psíquico, existe um movimento interno que faz com que nós reajamos de forma externa. Então, veja que interessante, a palavra emoção vem do latim, motio. Então, é um ato de deslocar, de se movimentar, é uma agitação interna, é um abalo afetivo, e se é afetivo, também é um abalo moral, e, obviamente, isso vai gerar uma reação orgânica. Essa intensidade é mais ou menos durável, né? Nós vamos ver aqui, e talvez nas nossas próximas conversas, que as emoções, elas não duram muito tempo, elas duram um certo intervalo, a depender daquele estímulo, né? Então, se eu falar para você, fique triste agora, talvez você não consiga ficar triste, ou sinta raiva agora, então é preciso um mecanismo, é preciso um ato, uma palavra, um gesto ou algo para que eu possa ser tocado e aí eu sinta aquela emoção, que é diferente do sentimento. Mas eu não vou falar de sentimento hoje, vou deixar vocês na curiosidade, né? Então a emoção é isso, e ela vai provocar alterações fisiológicas, né, como respiratórias, circulatórias, excitação mental, enfim, né? Temos aí várias características relacionadas às emoções, né? Então, de forma bem simples, a emoção ela é uma reação afetiva que surge de uma forma muitas vezes intensa, aguda e de breve duração, que é determinada por um fator externo, um estímulo ambiental. E claro que o seu aparecimento ele provoca
modificações do nosso nível somático, ou seja, do nosso corpo físico, vegetativo e psíquico, tá? Existe aqui um estudioso que vai dizer que as seguintes reações podem ocorrer em nós, né? Reações fisiológicas, como a circulação, a respiração, a digestão, tensão muscular, né? Reações viscerais, né? Muitas vezes a pessoa apresenta ali uma perda momentânea do seu controle neurovegetativo, né? E não consegue raciocinar muito bem, ela fica absorta ali, ela recebe uma notícia, por exemplo, muito impactante, ela pode ter uma síncope e ser tomada por um medo terrível, uma raiva, uma tristeza profunda. Podem aparecer também reações expressivas, né, principalmente no rosto, a pessoa fica ruborizada, o corpo fica tenso, rígido, imóvel, ou a pessoa se coloca muitas vezes numa postura defensiva, e também as reações psicológicas que pode acontecer da pessoa perder ali a noção da realidade e começar a articular de forma ilógica, fazer reflexões que não são muito bem ponderadas, ela é tomada ali por um estado psicológico extremamente alterado, principalmente porque ela está com raiva ou naquele momento ela não consegue raciocinar diante daquele ato. A Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela vai dizer que o amor resulta da emoção. Olha que fantástico isso. Nós somos seres instintivos, e como o espírito Lázaro disse, nós vamos falar sobre isso depois, nós passamos ali pelo instinto, pela sensação, e depois os sentimentos, para depois chegarmos no amor. Então a Joana vai dizer, o amor resulta da emoção, que é essa reação intensa e breve do organismo a algo inesperado, onde nós somos afetados de alguma forma. E também isso pode ser definido como um movimento externo emergente de um estado ali ou de satisfação ou de lamentação. E a Joana vai dizer o seguinte: para a nossa sobrevivência, todos nós possuímos emoções. Então, as emoções do corpo, elas têm uma função divina em nós. Elas funcionam como um sinal de alerta, um sinal de alarme, como uma preparação do corpo para aquilo que foi percebido, para aquilo que foi notado. E todos nós possuímos emoções. Mesmo que você não goste de sentir algumas emoções, você as sentirá até que em determinado momento nós consigamos colocar isso sob controle. Até lá, nós sentiremos os efeitos desse projeto divino para o nosso crescimento. Então, por isso que é interessante saber se as nossas emoções elas estão sendo compreendidas e elas estão sendo decodificadas e principalmente canalizadas para uma forma correta, perdão, de uma forma correta e não de uma forma destrutiva. O Antônio Damasio, que é o neurologista, e já já vou mostrar um livro dele aqui, muito famoso, ele tem vários livros, né? Mas um livro chamado O Mistério da Consciência, ele vai dizer que no animal, por exemplo, a reação a uma determinada situação pode ser desse animal correr, ficar parado, lutar ferozmente contra o inimigo ou iniciar um comportamento prazeroso. Já nos humanos, as reações, elas são essencialmente as mesmas, influenciadas, claro, agora pelo raciocínio e pela sabedoria, né? Então, pelo conhecimento e pela sabedoria. Só para a gente diferenciar, né? Conhecimento é você saber que tomate é um fruto. Sabedoria é você não fazer salada de fruta com tomate, tá? Bom, a gente vai aprendendo a diferenciar essas coisas. A gente entende o medo, a tristeza, a raiva que nos chega, mas a gente não sai mais por aí, ou espera que nós não saímos mais por aí, matando as pessoas porque ficamos com raiva, né? Nós não nos atiramos de um precipício porque estamos enlutados. Então, no animal, por exemplo, numa situação de medo, de perigo, ele aciona seus mecanismos de defesa. No ser humano, também, mas agora nós temos outros mecanismos para pensar melhor aquilo ali. Nós temos aqui o advento da razão, da consciência, que ainda não está muito bem desenvolvida em nós, mas que serve a um propósito. E quando isso está desalinhado,
por exemplo, quando sentimos medo e não conseguimos deixar o medo apenas na parte instintiva, que nós vamos falar daqui a pouco, que é para a proteção, podemos dar margem, por exemplo, à ansiedade. E a ansiedade pode se transformar na síndrome do pânico. Você não vai encontrar nenhum animal ansioso, nenhum animal. Até encontramos, né? Uns cachorrinhos, uns gatinhos que têm ali ansiedade pela ausência do seu dono, mas são situações diferentes. Mas você não vai encontrar com uma síndrome do pânico ou algo do tipo. Nós vamos encontrar emoções ali nos animais, mas não sentimentos. E não briguem comigo se vocês falarem, ah, mas o meu cachorrinho, a minha gatinha, ele tem sentimento. Podemos discutir isso em outro momento. Vamos focar nas emoções. Então, vejam que as emoções, elas estão em nós, e assim como estão nos animais. Porque o princípio inteligente, ele estagiou lá. E nós agora, na fase hominal, trazemos essa herança emocional, que vai ser aprimorada para os sentimentos. Então veja que todos nós estamos ali nesse processo de evolução. Então a conquista do raciocínio, da sabedoria, é importante para a evolução do ser humano. E em muitas situações, claro, o nosso corpo ele vai reagir de forma instintiva. Mas agora, com o advento da razão, espera-se, né? Nós vamos preservar a nossa vida, né? Então, numa situação de perigo, por exemplo, a emoção vem à tona, o medo vem, mas a razão, perdão, deve agir para que nós não usemos o instinto levianamente como defesa. Então, por exemplo, pode ser um assalto, você está passando na rua, uma freada brusca de um carro, né? Ou uma situação no trânsito, né? Uma batida de um automóvel, né? E a gente muitas vezes fica desesperado ali, né? Vou contar rapidamente uma situação aqui que talvez todo espírita passe, né? Há muito tempo atrás, eu fui fazer uma palestra numa cidade pequena que eu morava aqui no interior de São Paulo, era aniversário do Centro Espírita. E como eu morava na rua de trás do Centro Espírita, eu falei, bom, 10 para as 8 da noite eu saio de casa e eu chego lá ao centro. Falei, ah, mas eu vou de carro porque depois eu vou para a pizzaria. Todo espírita geralmente passa de espírita, depois vai comer uma pizza com os amigos. E eu saí, dei a volta e, e eu não conseguia chegar no centro espírita porque tinha um senhor de bicicleta na minha frente e ele não saía. E ele ficava no meio da rua. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado para a palestra. E aqui começou a me dar uma raiva incontrolável. E eu estava indo fazer a palestra do Centro Espírita, de aniversário do Centro Espírita. E eu buzinava e ele não saía. Eu falei, mas esse senhor, meu Deus, está me provocando, ele está fazendo de propósito. E não saía. E eu cheguei exatamente faltando 1 minuto para as 8. Entrei e o pessoal desesperado, né? Porque quando o palestrante não vem, o pessoal já prepara o substituto e ninguém quer ser o substituto do palestrante. Entrei, e fiquei, eu já estava nervoso, vermelho. Falei, ó, senta aqui, espera, fica tranquilo, que ainda vai ter um coral, né? Sempre tem um coral para cantar, para acalmar. Eu falei, ah, que bom. Aí vem o coral e vem o cantor principal do coral. Adivinha quem era? Aquele senhor da bicicleta. Quando eu olhei, eu falei, não é possível. Que sincronicidade é essa? E eu pensei, meu Deus, será que ele viu que era eu no carro que estava xingando ele? Mentalmente, tá? Porque o espírita, antes da palestra, ele não xinga verbalmente. E sente uma raiva espírita, né? É diferente da raiva mundana, porque a raiva espírita, ela já é uma raiva que a gente, né, não quer matar a pessoa, só coloca ali aquela coisa de insatisfação com o outro. Veja que situação constrangedora e que nos ensina muito da gente se desequilibrar por um fato tão simples, né? Que a gente podia falar, tudo bem, deixa esse senhor aí, eu vou devagar aqui, eu posso atrasar, a palestra não vai começar sem mim mesmo. Aqui não é arrogância, é cautela. Então, a gente pode usar o raciocínio para ilustrar essas situações. Então, veja, numa situação de um assalto, de uma freada, de um carro, de um acidente, ou algo do tipo, né? Às vezes a gente pode se descontrolar. Numa situação de tristeza, a emoção vem à tona. No entanto, essa não deve nos consumir, nos jogar na cama como se a vida tivesse acabado. Pode ser a perda de um ente querido, o rompimento de um relacionamento, a não realização de um objetivo, ficamos tristes.
numa situação de raiva, né, como eu disse, numa situação de medo, numa situação de tristeza, todos nós ficaremos condicionados ali, como por exemplo, na situação da raiva, a situação de estresse, um desentendimento, problema de trabalho, de pessoais, de relacionamento, problema da família. Quem é que não tem problemas em família, né, com seu namorado, com seu marido, com a sua esposa e por aí vai, né? Ou ainda numa situação de alegria, né? Porque a alegria vem e ela nos toma. Pode ser alegria pela conquista de algo, pela chegada de alguém querido, por termos atingido um determinado objetivo. Então, essas situações, elas vêm, essa emoção vem para que nós possamos entender qual é o convite que essa emoção está fazendo. Então, veja que dessas emoções que eu comentei, medo, tristeza, raiva, alegria, qual dessas vocês gostariam de ter? Medo? Raiva? Tristeza? Não, certamente vocês pensaram na alegria. E aqui que está a grande questão, que nós vamos estudar e aprofundar um pouco mais aí, não somente hoje, talvez nos nossos próximos encontros. Já estou me autoconvidando aqui, Rabi. É, se você não souber entender, não conseguir entender o convite do medo, da raiva e da tristeza, você não vai sentir alegria. E é isso que acontece conosco. Nós vamos buscar a alegria falseada, também chamada de euforia. Não a euforia lá da psicanálise, da psiquiatria, mas a euforia que é pautada nas compulsões. Porque o espírito ele foi feito para a felicidade. E como nós aspiramos à felicidade, nós confundimos as coisas, né? Então nós temos muito apreço pela alegria. Talvez por isso, cessada a alegria, surja em nós o desejo de senti-la novamente. No entanto, a alegria, que deveria ser algo simples, pode se tornar algo complexo e motivo de sofrimento para o espírito. Isso porque o indivíduo quer sentir alegria o tempo todo, porque nós ainda confundimos prazer e felicidade com alegria. Daí nós passamos a buscar alegria em tudo que nós fazemos. E nesse contexto, nós podemos desenvolver as compulsões por não compreender isso. E as compulsões por comida, que dá prazer, mas não dá alegria. A compulsão por bebida, por compras, por sexo, jogos de azar, pela internet e por aí vai. Exatamente por não entendermos como essa emoção tão importante, ela deve ser desenvolvida da forma correta, ou seja, no contexto do self, do espírito imortal, e não no contexto do ego. De forma simples, interessante não deixar que essa busca pela alegria vire euforia, ou seja, alegria extremada, patológica. A alegria verdadeira, ela é necessária para nos ensejar conquistas maiores, mas não deve ser tomada como uma ilusão de que é algo constante, que nós podemos sentir alegria o tempo todo. Isso não existe, né? Então, o ego, ainda adoecido e preso às ilusões do mundo, tem muita dificuldade em entender o funcionamento divino das emoções. Quem é que não sente medo, né? Quase sempre o medo tem uma conotação negativa nas nossas vidas. Mas o medo, se bem compreendido, ele nos preserva de determinadas situações. Aqui é o medo instintivo, que está preso lá às questões do espírito imortal. Então, ele dá um freio em momentos, em situações que nós, se seguíssemos adiante, nós poderíamos perder a nossa vida, comprometer a nossa existência em determinados aspectos, seja afetivo, seja material, né? Por exemplo, uma discussão que pode terminar em briga, em tragédia, de lugares perigosos onde a nossa vida possa estar em jogo, de dirigir sem cinto de segurança, sem capacete, de deixar a casa, o carro sem proteção e por aí vai. Quem não sente raiva? Então, como o medo, a raiva, ela tem uma conotação negativa nas nossas vidas. Vê-se muito isso, né, no meio religioso. Eu não vou aprofundar muito hoje aqui a questão do medo e da raiva das outras emoções, para instigá-los aqui numa próxima conversa. Mas de forma simples, superficial, nós vemos que a raiva, ela tem essa conotação negativa, ainda mais no meio espírita, né? Você está com raiva? Imagina, tá tudo bem. Mas você perdoou? Ah, eu perdoei. Eu sou espírita, eu aprendi que eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes.
mas a pessoa está vermelha de raiva, né? Tá com uma gastrite ali, com uma úlcera do duodeno, de tanta raiva. E ela está lá segurando aquilo. Por quê? Porque nós aprendemos que você não pode sentir raiva, que você não pode ter medo, que você não pode sentir tristeza. Como não? Né? Essas emoções têm um cunho divino e elas estão em nós fazendo um convite para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, se nós não entendemos esse convite, nós vamos sofrer. Né? Então, veja, você é espírita, não pode sentir raiva. Muitas vezes sentimos raiva, negamos, justamente por não compreender essa emoção. Achamos que é feio, que é ruim, que não é natural. Mas a raiva, ela tem um convite, assim como o medo. Podemos transformá-la em algo positivo. Essa raiva que nós sentimos, ela pode ser canalizada de uma forma proativa. Então, a raiva, quando bem compreendida, direcionada, canalizada, ela nos leva a conquistas interiores muito interessantes, né? Por exemplo, finalizar um relacionamento interpessoal, um relacionamento amoroso que não se sustenta mais, sair de um emprego que não faz mais sentido, né? Sair do Brasil e morar nos Estados Unidos, apesar das dificuldades, porque a gente, né, não aguenta mais aquela situação, e aí vem a raiva. Então veja que interessante, a raiva é uma energia quente, é uma energia de movimentação. Não é à toa que quando a gente sente raiva, a gente é impulsionado. Não tem uma pessoa que está com raiva, ela fala, eu vou dormir, que eu estou com raiva. Você nunca vai ver isso. Tristeza, sim. Porque a tristeza é exatamente essa antítese. A tristeza é para tirar a energia, é para você parar, não é para você ir para balada, não é para você beber com os amigos. Talvez ir para o centro espírita, mas calma, não é para ir para fora. A tristeza é para ir para dentro. A raiva é para se movimentar. A raiva é para efetuar o movimento, é uma energia de movimentação para romper com algo que não serve mais para nós. Então, a raiva, quando bem equilibrada, muito bem conduzida, ela está no nível da indignação. Agora, quando ela é canalizada de forma equivocada, ela está no nível da violência verbal, da violência física, da violência moral e por aí vai. Agora, nós podemos sentir raiva, nos indignarmos pelas coisas erradas e podemos nos posicionar. Então, veja que interessante a função da raiva, né? Sem a raiva, nós não quebramos determinados limites, como está no livro dos Espíritos. Por que que o mal prospera? E os Espíritos vão dizer, porque os bons são muito tímidos. Os bons estão sempre preocupados em fazer a caridade, amar ao próximo, mas se esquecem que nós precisamos nos posicionar. Jesus não deixou de censurar o mal. Nós precisamos usar a nossa indignação, ou seja, essa energia da raiva, para nos posicionarmos diante das coisas erradas. Um abuso, né, uma situação de constrangimento, de violência, violência física, doméstica, feminicídio, né, o preconceito, seja ele racial, né, com relação de gênero, não importa. Temos que nos posicionar. E para isso precisamos ter raiva. Não é com amor, falar assim, meu, vamos rezar aqui. Olha, está errado isso aqui. Precisamos ser firmes, né? E existe uma certa agressividade em nós que é divina, né? No curso da Joana de Anjos, eu sempre comento isso com o pessoal. Não sei se tem alguém aqui do curso, estou vendo a Ivone aí. Mas, por exemplo, existe uma agressividade que é divina em nós. Não sei se tem alguém aqui que é da área médica, mas você já pensou um cirurgião? Você precisa fazer uma cirurgia no coração. Tiago Mazotti. Tiago fez a nossa prece muito bonita. O Tiago precisa operar ali o coração dele. Deus o livre, viu, Tiago? Tomara que não. Aí chega o cirurgião. Aí, mas, Tiago, eu não posso ver sangue. Eu não vou cortar você. Eu já, não, me traz o cirurgião aí que não vai ter medo de abrir meu peito e vai abrir minhas costelas e vai enfiar a faca. Eu preciso disso. Então, existe uma certa agressividade na criatura, mas que é voltada para o bem, né? Assim como a raiva. Então, a raiva, ela é uma energia de movimentação, de indignação que nós precisamos. E ela, nesse equilíbrio, nos conduz a ótimas realizações. Quando o volume está muito alto, ela está no nível da violência. E aí nós precisamos trazer mais para uma situação de equilíbrio. Da mesma forma, né, a tristeza, como o medo e a raiva, a tristeza também tem uma conotação negativa nas nossas vidas.
né? No meio religioso, no dia a dia. Muitas vezes sentimos tristeza e a negamos, exatamente por não compreender essa emoção. E as pessoas perguntam: você está triste? E a gente fala: não, acho que eu estou cansado. E a gente não olha aquilo. E não é cansaço. Às vezes até é, mas está cansado de tanta tristeza. A pessoa está triste, né? E a tristeza, ela vem fazer um convite, porque diferente da raiva, ela tira a nossa energia. Então a gente não tem vontade de fazer nada. Veja no luto, por exemplo. Quando a pessoa está no luto, ela está, no primeiro momento, em negação. Ela não consegue acreditar naquilo. Depois ela vai para a barganha, começa a negociar com Deus. Meu Deus, mas se eu fizer mais pressa, se eu, né? Quem sabe, né? Depois vem a fase da raiva, aí depois vem a tristeza, depois a aceitação, depois volta tudo de novo. Elas se alteram. Aí vem a raiva, aí vem a negação, aí vem a barganha, e vem a tristeza, porque elas são necessárias para a gente se conhecer. E elas fazem parte do nosso processo de evolução. Então nós temos que olhar. Chegou? Chegou. Qual o convite está fazendo? Então, no livro Refletindo a Alma, os autores ali, assim como Divaldo, Joana, o Gelson Roberto, e outros escritores, vão nos chamar a atenção para isso. Nós temos que fazer contato com as nossas emoções, compreender seu funcionamento e a serviço do que elas estão ali. Então, buscar a conscientização, olhando, dialogando conosco, é o melhor caminho para que nós possamos construir ali vias possíveis de transformação emocional, né? Sem deixar que essas emoções elas criem tempestades dentro de nós, né? E aí essas tempestades acabam conosco. Por isso que quando nós chegamos numa idade de compreensão, nós vamos entendendo melhor a função desse arcabouço emocional. Então ele precisa ser compreendido, percebido, orientado para que nós possamos, mais à frente, desenvolver os sentimentos nobres. E aí, mais à frente, vamos convergir tudo para o amor. Então, esse é o nosso grande desafio perante as emoções. Fazer contato, perceber, e aí transmutar a pouco e pouco esse arcabouço instintivo em algo que nos impulsione para algo maior. Então, se temos emoções, não podemos ser tomados por essas. Isso aqui é o que o Jung vai dizer. Não tem problema eu ter medo. Eu não posso que o medo me tenha. É diferente. Não tem problema eu ter ansiedade. Eu não posso deixar que a ansiedade me tenha. Mas de onde que vem a ansiedade? A ansiedade vem do medo. Aí nós podemos aprofundar em outro momento isso. Falar sobre ansiedade e falar sobre medo. Medo do quê? Do que a gente está com medo? É o medo instintivo ou é o medo do ego? É o medo que se apresenta por conta da nossa evolução? Sim, é o medo que gera a insegurança, é o medo que gera o perfeccionismo, é o medo que gera, muitas vezes, o narcisismo. Olha quanta coisa surge aqui do medo. É o medo que gera o perfeccionismo, é o medo que gera uma série de encrencas dentro de nós. E o medo talvez seja a emoção mais estudada de todas, né? Porque é muito fácil sentir medo. Bom, continuando aqui o nosso estudo, né? Existem algumas teorias, né, sobre as emoções, das quais nós já estamos falando aqui, mas existe um pesquisador chamado Eric Berne, que ele é considerado o pai da análise transacional, onde ele vai dizer que a carga emocional ela se apresenta em alguns níveis. Primeiro, o sentir, depois, o expressar verbalmente e depois o atuar no nosso corpo. Então, sentimos? Sim, sempre sentimos. Então, a gente tem que fazer contato. Estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo tristeza, estou sentindo alegria. Expressamos verbalmente? Nem sempre. Nós temos muita dificuldade em expressar as nossas emoções, porque nós temos medo de ferir o outro, nós temos medo de magoar. Muitas vezes nós estamos presos aqui no complexo do Salvador, do bonzinho. E a gente se perde um pouco nisso, porque o espírita confunde bonzinho com bondoso. É diferente. O bonzinho, ele está
a serviço do ego, ele quer agradar, ele quer ser amado. Então, o bonzinho tem muita dificuldade de falar não. Então, a pessoa fala assim: olha, você pode vir aqui varrer o centro espírita no domingo à meia-noite? Eu falo: ah, é claro, né? Na paz de Cristo, irmão. Não, não vai. Não, olha, tem horário para isso. Não posso. E a gente vai aprendendo a falar não, vai aprendendo a se posicionar. Olha, você pode me emprestar US$ 1.000 aqui? Não posso, eu estou sem dinheiro, a coisa está feia, né? Né? Então a gente vai entendendo essas questões. A gente está com raiva. Aí a pessoa fala assim: ah, meu irmão, mas você me perdoa? Claro, imagina, eu nem fiquei magoado. Ficou sim. Por que que você não fala? Ah, mas eu sou espírito, o que o outro vai pensar? O que quiser. Olha a preocupação que a gente tem com a nossa reputação. Mas o que vão pensar de mim? E se eu disser que a pessoa vai pensar do mesmo jeito? Tá? Então a gente tem que falar, tem que se posicionar, tem que se expressar. Olha, você me desculpa, eu não gostei. Você colocou o dedo no meu olho, tá doendo ainda. Amanhã, depois, quem sabe, a gente conversa sobre isso, mas nesse momento eu tô com raiva. Tá? Quando a gente faz isso, a gente está se amando, porque eu não estou me negando para agradar o outro. Eu estou me posicionando verbalmente. Estou dizendo para a pessoa: eu não estou te odiando, não estou contra você, mas nesse momento eu não estou bem. Eu sou uma criatura emocional, eu estou com raiva, eu estou triste, eu não gostei do que você fez. Mas você é meu irmão, e eu vou fazer o possível aqui para diluir isso em mim. Isso é terapêutico. Isso é amar-se, para depois amar ao outro. Não é se anular fingindo que está tudo bem. E isso vale para as relações interpessoais, para as relações afetivas. Né? Então perceba como nós temos dificuldade. E se nós não falamos essas questões, né, o nosso corpo ele fala. O corpo ele sempre fala. Né? Quando a boca cala, o corpo fala. Nosso corpo vai manifestar as nossas emoções para nos mostrar que algo não vai bem, que não soubemos lidar, que não estamos sabendo lidar com determinada emoção. A psicossomática, ela está aí para explicar toda essa dinâmica da doença no nosso corpo. Doença que está lá no nosso psiquismo, e aqui evocando o pai da medicina, Hipócrates, ele vai dizer: não existem doenças, existem doentes. Então, nosso desequilíbrio vai gerar emoções desequilibradas que vão passar a atuar no nosso corpo físico. E aí a psicossomática se apresenta, né? E aqui eu queria deixar a recomendação de alguns livros, se vocês quiserem estudar esse assunto. Tá? A doença como caminho, tá? Depois eu vou colocar aqui para vocês, tá? A doença como símbolo, eu estou com um filtro aqui, talvez não dê, mas pra vocês enxergarem, tá? E tem um livro fantástico, que é um livro junguiano, onde ele vai falar dessa temática que se chama A Psique do Corpo, que trabalha ali uma dimensão simbólica da doença, né? Esse é um livro da Denise Gimenez Ramos. Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Então, a Joana de Anges, no livro Atitudes Renovadas, ela vai nos dizer o seguinte, né? Quando é, as reminiscências das emoções, elas não são trabalhadas, né? Nós temos muita dificuldade de lidar com esse contexto, né? Porque nós vamos ficar presos ali num sentimento doloroso para todos nós, né? Então nós precisamos diluir isso, entender que aquilo ali está nos fazendo muito mal, estamos adoecendo, é a questão da psicossomática. E ela vai dizer assim: quando nós vivemos na lembrança de emoções danosas, como o ressentimento, por exemplo, né, que é resultante de uma raiva, nós vamos arquivando a dor sofrida, a raiva, a tristeza, o medo, e tudo isso é veneno psíquico. Nós vamos ser os primeiros a sofrer. Por isso, precisamos diluir essas emoções perturbadoras para deixar que elas efetuem o fluxo divino em nós. Então, essas dores, dificuldades, emoções negativas, elas precisam ser sanadas, né? Carga emocional que não foi tratada vai causar dano emocional profundo, né? No livro Atitudes Renovadas, ela vai dizer isso: olha, não lute contra as emoções, mesmo essas que são prejudiciais, né? Olhe para elas, acolha, né? Veja qual é o convite que elas estão fazendo.
dessa maneira que eu falei, está com raiva? Fala para a pessoa, olha, estou com raiva. Olha, estou com medo disso aqui, não sei se eu deveria seguir adiante desse relacionamento, olha, não sei se eu deveria fazer aquilo ou algo do tipo. Então seja verdadeiro consigo mesmo, não lute contra as suas emoções, né? Todas são ferramentas para o nosso aperfeiçoamento. Se elas se repetem, é porque existe algo interno em nós que está mal trabalhado. Então, essas emoções, elas são trazidas no nosso inconsciente aqui para que nós possamos acessá-las, para que elas sejam liberadas, para que elas sejam transformadas, né? Então, é importante que nós trabalhemos isso, desenvolvamos aqui o autocontrole, que é algo bem difícil, né? Para não dar vazão ao nosso instinto, porque nós ainda estamos muito presos às emoções primárias, né? Porque nós ainda não temos condição de agir como espíritos nobres, mas nós precisamos fazer essa educação de nós mesmos, né? Que nós não podemos ser reféns aqui dos nossos impulsos. Continuando aqui o nosso estudo sobre teoria das emoções, né? Tem uma teoria chamada psicoevolucionária da emoção. Ela foi criada por um estudioso chamado Robert Plutchik, né? Então, ela vai dizer o seguinte, né? Que existem 8 emoções primárias: raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa, curiosidade, aceitação e alegria, né? Então ele vai dizer que essas 8 emoções, elas se apresentam em nós e de alguma forma elas são primitivas e elas podem se combinar entre elas, gerando outras emoções ou até mesmo outros sentimentos. Por exemplo, raiva, e desgosto podem ser combinadas em desprezo, né? Então ele vai dizer o seguinte: aqui nós temos alegrias antagônicas, perdão, emoções antagônicas, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, confiança, repulsa e surpresa, antecipação, né? Então veja que interessante isso. Depois o Daniel Goleman, que é um estudioso muito famoso, você já deve ter ouvido falar dele, ele tem esse livro aqui, ó, muito conhecido, chama Inteligência Emocional, né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, existe outro estudioso, chamado Paul Ekman. O Paul Ekman, ele ficou muito famoso aí, teve até uma série, se eu não me engano, na Netflix ou em algum lugar aí da internet, chamada Lie to Me, né? Que é um estudioso das emoções, onde ele analisa a mentira. Então ele analisa a face, as microexpressões faciais, para perceber se a pessoa está mentindo. Tem um caso ali com a mãe dele, ele foi trabalhar com o FBI. É muito interessante. Essa série está aí na internet em algum lugar, Lie to Me, tá? Se puder, dê uma olhadinha lá, é bem interessante. Mas o Goleman, analisando o Paul Ekman, ele diz assim: olha, existem 4 emoções que são principais e que denotam muito nas nossas expressões faciais, que são reconhecidas em todas as culturas: medo, raiva, tristeza e alegria, né? Então, veja, são várias teorias acerca das emoções, né? E nós entendemos que é algo complexo, né? Complexo porque existem muitas interpretações, enfim. Mas dentro da doutrina espírita, né, nós vamos focar principalmente nessas 4 emoções: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Então, dentro do contexto espírita, essas 4 emoções, elas nos tocam mais diretamente e podem nos levar ao maior conhecimento de nós mesmos. Então é importante olharmos isso. Joana de Ângelo, no livro Espelhos da Alma, na primeira parte, onde ela responde perguntas, ela vai dizer que na casa espírita é importante que nós passemos a estudar as emoções, porque elas também fazem parte do nosso programa de reforma íntima, de educação pessoal, né? Então, nós precisamos ter um estudo mais cuidadoso sobre elas, para que nós possamos agir com sabedoria diante dos desafios, né? Olhar os nossos impulsos, o nosso primarismo, conhecer as nossas emoções básicas, procurando discipliná-las, colocando sob controle, né? É por isso que lá no capítulo 17, Kardec vai falar, né, do dever e o dever. O que é o dever? Está escrito lá. O dever principia isso, de nos educarmos para não invadirmos o espaço do outro, de nos disciplinarmos. Então a gente vai fazer porque é obrigado. Depois vem a virtude e depois vem o amor,
né? Então, a gente precisa fazer esse estudo das emoções na casa espírita como um acréscimo ao entendimento doutrinário, ao autoconhecimento, porque sem autoconhecimento a gente não evolui, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, a ótica psicológica, ela vai permitir que nós analisemos os ensinamentos espíritas por um ângulo cada vez mais humanizado, de olhar para essas emoções e perceber que está tudo bem sentirmos medo, sentimos raiva, sentimos tristeza, para que nós possamos sentir alegria, finalmente, né? Então, o estudo das emoções vai nos levar a um processo de equilíbrio interior muito maior, fazendo com que nós nos responsabilizemos por nosso estado afetivo, nos tirando da superficialidade dessa suposta transformação moral que nós ainda estamos longe, né? Como eu disse, você está com medo? Não. Você está com raiva? Não. Ah, você está triste? Não. Tá sim. Qual que é o problema em assumir isso? Não negue, como diz o Jung, tudo aquilo que nós negamos cria força psíquica. Recalcamos, vai lá para a sombra, e isso passa a dominar a nossa vida. Então é importante que nós olhemos isso, né? Então, o espírito Lázaro vai dizer, no início temos instintos, né? Depois, mais avançados e corrompidos, desenvolvemos sensações. Daí vem as emoções, e daí vem os sentimentos, para que a gente vá se diferenciando a pouco e pouco dos animais, né? Mas como o ego ele está muito adoecido ainda nas nossas primeiras encarnações, nós temos muita dificuldade de olhar isso, né? Então, partindo já para o final aqui da nossa reflexão, para respeitarmos o nosso tempo. O medo surge como algo impensado. Ele aparece, nos paralisa, é uma energia de preservação. A canalização que nós vamos dar vai ser uma decisão nossa, vai depender do nosso estado de harmonia. Então, se nós vamos enfrentar, se nós vamos recuar, é uma decisão do ego, né? Que pode decidir bem ou pode decidir mal. Depende de como está esse indivíduo, né? Como é que está esse medo dentro de nós? Ele está num nível instintivo, a serviço do self, ou ele está a serviço do ego? A gente está com medo do que vão falar da gente. A gente está com medo do que vão pensar da gente. Estamos com medo da nossa reputação. O ego está adoecido. Está muito preocupado em ser amado. Então precisa trabalhar isso, né? A raiva que nos chega, né? Energia de movimentação, como dissemos. Podemos atuar energicamente, exigir, operar mudanças necessárias, né? Olhando ali internamente o que está sendo pedido para todos nós. Podemos colocar essa raiva ali no contexto da indignação, mas podemos dar margem também à nossa violência. Depende do nosso nível de consciência em relação a isso, né? E aqui interessante, né, que nós podemos estudar em outro momento. A raiva é uma face também do medo, né? Porque o indivíduo acuado, uma hora ele ataca. Então, muitas pessoas que têm problemas com a raiva são pessoas que estão refém também do seu medo. O mesmo ocorre com a tristeza, que nos convida à introspecção, né? Por que Deus fez isso comigo? Por que a vida fez isso comigo? Olha, a vida é a vida. A divindade, ela quer que nós nos conheçamos. A divindade nos prova para que nós nos tornemos fortes, nos tornemos capazes, olhemos essas questões, trabalhemos dentro de nós para que nos tornemos espíritos melhores e mais evoluídos. Então a tristeza chega para tirar a nossa energia, para que a gente vá para dentro e não para fora. Não é hora de sair, não é hora de viajar, né? Muitas pessoas enfrentam problemas enormes de solidão, de tristeza, então ela está sempre viajando, fazendo uma viagem. Então ela vai para fora, ela tenta fugir dela mesma, né? Mas como diria o filósofo Tiririca, aqui no Brasil, né? Todas as vezes que eu tentei fugir de mim, onde eu ia, eu estava, né? Né? Então, parafraseando Sócrates, Sócrates vai dizer, né? Eu acho que o Sócrates plagiou o Tiririca aqui, onde teu pensamento estiver, aí tu estarás. Então não adianta fugir para fora, tem que ir para dentro. Chegou a tristeza? Claro, né? Podemos sofrer no Brasil, podemos sofrer em Paris, nas Maldivas, com uma paisagem melhor, mas talvez não resolva o nosso problema, porque você vai estar ali com aquele mar, com aquela água cristalina, lá no Caribe,
mas o teu pensamento está lá, naquela questão afetiva, no luto, na doença do ente querido ou algo do tipo, né? Então, esses convites, né, vêm por meio das emoções, para que a gente possa se reajustar. No contexto da alegria, a questão é a mesma. A alegria é uma energia de motivação, cuja função é gerar entusiasmo para o espírito. Por isso é a mais buscada e a menos acessada, porque para sentir alegria verdadeira, o espírito deve buscá-la dentro de si, no dever retamente cumprido, e não fora, nas alienações do mundo. O que não quer dizer, obviamente, né, que nós não possamos experienciar alegrias com as coisas da matéria. O churrasco, o final de semana com a família, uma viagem, a gente se dar um mimo, comprar um celular novo, uma roupa nova. Claro, isso são pequenos gestos de alegria, mas não é a alegria verdadeira. Porque você compra o iPhone 18, 19, 20, mas a sequência vem a fatura para você pagar também. Então aquela alegria já deu uma amenizada. Aí vem o sofrimento, né? Poxa vida, né? Estamos falando das pequenas alegrias fora, mas da verdadeira alegria dentro, assim como a felicidade. Então, essa é a dificuldade de compreensão do ego adoecido. Então, vejo, se conseguirmos cultivar nossas emoções sob o influxo divino, elas se tornam potências da alma a favor da evolução do espírito imortal. Então, as emoções são imagens dentro de nós, pedindo contato, diálogo, interação. E quando nós não fazemos isso, caímos na neurose. Então, saúde não é conter ou silenciar a emoção, é dialogar com ela, compreender que existe aqui uma força da alma e essa força ela vai se expressar, gostemos nós ou não disso, né? Então, para finalizar aqui nosso raciocínio, medo, tristeza, raiva, alegria. Medo, se não bem direcionado, pode se transformar em ansiedade. Mas se o medo ele é equilibrado e temos consciência, se torna prudência. A tristeza, se ela não é olhada da forma correta, pode vir a ser um dos fatores que vai desencadear a depressão. Na depressão não tem só a tristeza, mas é um dos elementos principais, né? Na depressão tem raiva, tem frustração, tem um vazio, tem a falta de prazer, uma série de coisas, mas tem muita tristeza. Então, se eu não olho minha tristeza, posso cair na depressão. Mas se eu entendo o convite da tristeza, ela vira introspecção, um convite para olhar para dentro. Na raiva, a mesma coisa. Se eu não consigo trabalhar a raiva e ela está a serviço de um ego adoecido, ela vai se tornar violência. O volume está muito alto. Então eu preciso trazê-la para o nível da indignação, de me posicionar. Aí ela vira ação lúcida. Da mesma forma, alegria, né? Se ela não for olhada, direcionada, nós cairemos nas compulsões, cairemos aqui na alegria falseada, também chamada de euforia, e sofreremos. Precisaremos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e estaremos com sede bebendo água salgada. Nunca vai ser suficiente. Mas quando bem compreendida, que a alegria consiste ali no dever retamente cumprido, com a consciência tranquila, por estarmos cumprindo ali a lei de Deus, essa alegria se transforma em entusiasmo para nos motivar para as novas conquistas, mais e mais conquistas. Bom, para finalizar aqui, gostaria de dizer, né, numa mensagem da Joana de Anjos, lá no livro Autodescobrimento, onde ela diz assim, que o desenvolvimento da emoção é imperativo a todos nós e a cada etapa, né, nós precisamos entender o convite dessas emoções, porque nós somos seres essencialmente emocionais. E canalizando essas forças dentro de nós para a autossuperação, nós vamos perceber, né, que a emoção ela tem um papel divino aí na nossa vida. E ela bem direcionada, ela vai se tornar um dínamo gerador de estímulos, de forças para realizações muito expressivas, né, para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, finalizar por aqui, Rafa, agradecendo desde já aí o carinho, a atenção de todos vocês. Muito obrigado aí pela paciência de todos. E vou deixar aqui no chat algumas referências de livros para vocês, tá bom?
Muitíssimo obrigado, Paulo, pela excelente palestra. Novamente, palestras suas são as únicas que a gente vai de Tiririca Sócrates assim em um segundo. Excepcionais. Nós temos aqui algumas perguntas. É, a primeira, como controlar emoções quando elas vêm intensas e múltiplas e nos estagnam? Então, aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Primeiro passo é isso que nós falamos, né? Primeira coisa é entender que está tudo bem, tá? Que nós podemos sentir isso e que se nós estamos sentindo isso nesse nível, é porque essas emoções estão pedindo contato, tá? Então, tudo aquilo que está no nosso inconsciente, que vem com uma força muito elevada, é porque ainda não foi solucionado e o nosso inconsciente, que é amoroso, o espírito, né, ele fala assim, olha, você precisa olhar isso aqui. Vou dar um exemplo que nós já falamos aqui em outro momento, né? Quando o inconsciente vai mandando um sonho, manda um sonho para a gente. Eu falei, olha, Rafa, Ângela, eu vou mandar um sonho aqui para você olhar o seu sonho, porque estou querendo te falar alguma coisa. Aí você não olha, você não quer olhar o sonho, você não quer olhar. Aí o inconsciente fala, ah, então vou te mandar um pesadelo. Aí vem o pesadelo. E aí você não esquece do pesadelo. Você fala, ah, eu sonhei, mas não lembro. Agora o pesadelo, você não esquece, você fica um mês lembrando do pesadelo. Porque ele vem revestido, Rafa, olha que interessante, de uma carga emocional muito forte. Então, quando as emoções elas vêm nesse formato, não se preocupe, o self, o espírito está falando assim, olha, comece a prestar atenção nisso, pegue o livro lá da Joana, né? Pegue o livro lá do Marlon, dê uma estudada, pegue os livros aí, ouça essa palestra. Tem tantas palestras interessantes sobre emoções hoje na visão espírita. Dê uma olhada, perceba qual emoção está mais aflorada, que é raiva. De onde está vindo essa raiva? Né? Qual é o que que é a raiva? Procure entender a raiva. É, e se responsabilize, né? Porque lá no curso da Ivone eu falo isso, né? A Ivone está aí, não me deixa mentir sozinha. Ainda falamos ontem sobre isso. A gente precisa se responsabilizar. Não é o outro que, que te faz sentir raiva. O outro só está ali. Aquela raiva é nossa. Né? O fulano me deixa irado. É o fulano? Né? Porque essa raiva é sua, não é do outro. O outro, ah, mas você viu o que o outro falou, o que o outro fez? Sim. Mas eu estou tranquilo aqui. Você que está desequilibrado. Então a gente passa a colocar um olhar diferente, a entender que está tudo bem eu sentir aquilo, mas eu preciso começar a fazer contato com essa emoção para trazê-la agora para o nível de equilíbrio, né? Então, muita tristeza, ruim, muita raiva, não é bom, né? Você vai ter aí problemas emocionais, né? Além da violência que vai se expressar, vai ter uma psicossomática envolvida também, né? Muito medo, idem, pode cair numa ansiedade, pode cair num pânico, e às vezes, né, a própria ansiedade já é um convite, porque a ansiedade é uma consequência, né? A ansiedade é um sintoma de muito medo, né? Muitas doenças psicossomáticas, como gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, tem a ver com essas emoções. Então, quando a gente vai entendendo, olha que interessante o que nós estamos falando, né, Rafa? É autoconhecimento. Você está se conhecendo. Você está percebendo que essa emoção, ela fala de você. Não adianta a gente ser calmo, amoroso, lá no centro espírita, né? Lá no capítulo 9 do Evangelho, né, dos brandos e pacíficos, Kardec fala, ó, cuidado, né, se você pudesse se ver naqueles momentos, ele está falando da cólera, em que você está desequilibrado ali, você ficaria espantado de falar, meu Deus, essa pessoa sou eu? É. Lá no centro espírita a gente é calmo, amoroso, fala baixo, fala manso, né? Mas aí quando alguém pisa no nosso calo no trabalho, a gente explode, a gente, né? E tá tudo bem, conhece-te a ti mesmo. Olha essa dualidade. Quem é você de fato? Né? Eu sou a média dessas duas pessoas, né? Ou eu visto a persona lá e aqui eu visto a persona. Então eu começo a olhar essas emoções com muita calma, muita tranquilidade, me conhecendo. Porque, de fato, talvez as emoções sejam aqui o dínamo mais potente, né, Rafa, para a gente se conhecer. Porque as emoções não mentem. As emoções não tem como a gente mentir. Elas denunciam, né, a nossa intimidade. Então, a raiva vem mostrar, você não está bem com isso. Você foi contrariado, você quer controlar. Então, a gente precisa olhar,
Por que que você está com tanta raiva disso? Por que você está com medo? Né? O que que essa tristeza está te pedindo para fazer? Então, a gente tem que começar por aí. E é um processo. Tá? Então, vá devagar, sem pressa, analisando. É um processo muito interessante, é um processo muito valioso quando a gente faz isso. Né? Então, vejam que não é só evangelho. Evangelho é importante, mas o evangelho é, é o objetivo final. É que não pense você que você vai amar o seu próximo com o coração cheio de raiva. Não vai, né? Porque para amar o próximo, Jesus já falou, você tem que se amar. Agora, se você está sempre com raiva, preso na culpa, nos medos, você está no desamor. Seu corpo está padecendo. Você está com uma depressão, você está com uma doença, você não dorme direito, você está com ansiedade, está tomando os Pampam, né? O Prazolam, né? Até Buscopan também, né? Para dor. A gente está buscando ali um benzodiazepínico, não dorme mais sem o Zolpidem, sem o Rivotril, o clonazepam, olha o PAN aqui, né? PAN, 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 e a gente fica tantã. Né? No mundo espiritual não tem tanto PAN, né? Tem aguinha fluidificada, tem evangelho e tal, e tem estudo da série psicológica também para a gente se conhecer, né? Então, esse é um processo, por isso a nossa reencarnação ela é importante, e a gente não pode perder muito tempo, né? Vamos maratonar séries do Netflix, do Prime? Ok. Mas vamos maratonar e também um Divaldo, uma Joana, um Jung, as palestras do Blosso aqui, que sempre tem palestrantes formidáveis falando de todos os temas, né? Isso, de fato, que é importante, né? Ô, Rafa, você põe tempo aí para eu responder, tá? Senão fica até uma Tranquilo. da manhã aqui. Não, muito obrigado, Paulo. A gente tem mais duas perguntinhas aqui para a gente não passar muito do tempo. A primeira é: o ciúme é uma emoção também ou um sentimento? E certo nível de ciúme pode também ser benéfico ao autoconhecimento? O ciúme é um sentimento, né? Quando nós estudamos a série psicológica da Joana, então, quando eu vou falar do sentimento, eu dou alguns exemplos, né? Então, o ciúme, por exemplo, ele é filho do egoísmo, né? E a inveja é filha do orgulho. Então, o ciúme, ele é um sentimento. E o ciúme, ele é caracterizado geralmente por uma insegurança afetiva muito grande. Né? Então, o que que tem ali por trás do ciúme? Qual é a emoção? Geralmente é medo. Então, o medo, ele domina a pessoa. Medo do quê? Medo de ser abandonado. Medo de não ser amado. Medo de não ser correspondido. E se esse medo não é olhado, ele traz a outra face da raiva. Então, o medo, a raiva se apresentam e a pessoa, ela neurotiza. E neurotizada, né, ou seja, ela fica com a neurose. Ela se sente traída o tempo todo. Ela sente que está sendo enganada o tempo todo. Então, tem um problema aqui na história do espírito, que está espiando, né, está em processo expiatório. Talvez essa pessoa aqui tenha sido abandonada em algum momento e não conseguiu superar isso, e aí ela está em provação, tá? Mas geralmente a pessoa está espiando, tá? Lembrando que a expiação também é uma prova, tá? Então, são situações que se apresentam, de repente essa pessoa foi, né, o Brad Pitt lá da outra vida, e aí maltratou muitas mulheres, abandonou, algo do tipo, e agora vai passar por situações onde ele vai ter que calçar os sapatos do outro ali para sentir na pele. E não é interessante fazer isso com as pessoas, né? Não faça aos outros, você não gostaria que fosse feito, que aí ele vai espiar. E aí ele passa por situações constrangedoras, onde ele renasce numa família, onde não vai receber o afeto, o carinho, a atenção, e, claro, traz ali impresso no seu perispírito essas marcas, né, do passado, e elas vão se manifestar numa forma de insegurança. Muito medo, muita raiva, e também vai gerar muita tristeza. Essa pessoa não vai sentir alegria na vida. E aí cabe à pessoa olhar para esse nível de ciúme, se está no nível de neurose, né, e perceber que ela precisa se conhecer e trabalhar essas questões, porque ela pode até mudar de parceiro, e aqui eu estou falando de homem e mulher, porque existem homens e mulheres ciumentos, né? São relações muito passionais, e para que o indivíduo entenda o convite que está sendo feito ali para ele, para que ele possa trabalhar isso, né?
Então, não é mudando de parceiro, não é exigindo o outro. E aí isso vira uma relação muito difícil. Então, a pessoa sofre muito e faz o parceiro sofrer. E certamente existem processos ali onde a pessoa, de alguma forma, ela busca a traição. De alguma forma, ela precisa que a tese dela seja respondida para dizer que, olha, tá vendo? Eu nunca vou ser feliz, porque nenhum homem presta, ou porque nenhuma mulher presta, né? Então, são aquelas profecias autorrealizadas que estão lá no inconsciente da pessoa para tentar justificar a neurose dela, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento, onde existe aí muito medo, muita insegurança pessoal, e que vai gerar muita raiva, porque a pessoa quer ser amada, ela não é atendida, e ela vai ter muita dificuldade de relacionamento. Então, tem que buscar ajuda terapêutica, e às vezes se precisar de um pampam, também toma, não tem problema. O pampam faz parte da vida, tá? E se perceber o ciúme, bem, conhece a ti mesmo. Eu sei, olha, eu sou inseguro, eu sou insegura e eu sou ciumento. Eu sou ciumento, eu tenho dificuldade com isso. Mas se você olhar, eu também tenho outros atributos, eu também tenho outras qualidades, né? Valorize, né? E, enfim, e aí são formas de se relacionar com o outro, mas principalmente consigo mesmo, para que a gente possa solucionar essa temática em nós, né? E tá tudo certo, né, pessoal? Porque a vida vai trazer as pessoas que a gente precisa para que a nossa encrenca ela venha à tona. E a nossa encrenca vindo à tona, a gente vai buscar ali a solução para aquele, né? Vou evocar agora, Rafa, o Dorico Paraguaçu não é da sua época, né? Mas vou evocar aqui a solucionática para a problemática. O bem amado, procure depois lá. né? Ah, passava, não vale a pena ver de novo. Eu conheço, sim. Isso, exatamente. Muito, muito bom. A última pergunta da noite é da Lucy. Ela diz que estamos passando por uma mudança política no país que estão trazendo muitas emoções com o futuro. O que fazer quando vemos as notícias? Apenas evitá-las me parece pôr a cabeça dentro da areia. Uma ótima pergunta, sim. Não é evitá-las, né? É olhar o que que essas notícias causam em você, né? Então, por exemplo, se causam raiva no sentido de estar muito alto o volume, você precisa trazer para o nível da indignação. Olha, não concordo com isso está errado, e se posicione, né, contra ou a favor daquilo que você acha correto. Mas não deixe que essa raiva ela te consuma a ponto de você perder o seu sono, ou a ponto de gerar uma ansiedade, ou a ponto até de está acontecendo muito no Brasil também, né? As pessoas estão brigando por conta de política, né? Ainda ontem eu falava disso no curso, né? Que é uma bobagem. Nós não podemos trazer a política para dentro do centro espírita, né? Senão daqui a pouco nós vamos estar brigando. Olha, para quem que você torce, Rafa? Para o Palmeiras? Eu sou Corinthians. Olha, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense. Não, eu sou Lakers. Não, mas eu sou, né, enfim, Celtics, Boston Celtics. Então, e a gente briga no centro espírita por coisas que não tem nada a ver, né? Então, toda vez que, como diz o Jung, né, todo excesso, né, mostra uma falta. Então, tudo aquilo que causa em nós um constrangimento, tudo aquilo que causa em nós uma emoção muito forte, a gente precisa olhar isso, né? Porque está falando do nosso mundo íntimo, está falando da nossa sombra. Por que essa pessoa, por que isso mexe tanto comigo? Não quer dizer que eu concorde, eu posso não concordar, mas aí eu vou aprender a trabalhar e me posicionar de uma maneira amorosa, né? Então, não é evitá-las, ao contrário, é olhar e perceber como isso me toca, como isso me pega, né? Eu até contei, né, ontem no curso, tem uma pessoa que eu atendo que ela sonhava muito com político aqui do Brasil, né? Perdão, ela odiava muito o político, não podia nem ouvir falar da pessoa, né? Até que um dia ela teve um sonho erótico com esse político. Ela falou assim: Meu Deus, eu falei: Pois é, você está apaixonada por ele. Como assim? Ah, é porque existe uma pessoa assim dentro de você. Então, toda vez que essa pessoa fala ou faz algo, toca na sua sombra. Isso se chama projeção de sombra. Assim, você tá maluco? Eu jamais pensaria igual. Pois é, mas por que te incomoda tanto? Então, tudo aquilo que nos incomoda muito dos outros, como diz o Jung,
pode nos levar ao maior conhecimento de nós mesmos. E claro, posso sentir raiva, né? Não é fingir que eu não estou vendo. Posso ficar triste, posso, né, ter medo, mas eu vou trazer essas emoções para o equilíbrio e não deixar que elas me dominem. Então, perceba essa dinâmica como é interessante, né? A vida, as situações, as pessoas fazem com que eu me conheça melhor, né? Então, não é simplesmente apontar o dedo e falar, olha, mas aquela pessoa, mas esse político, tá, tudo bem, ele pode até ser, mas não é o que o outro faz, é o que eu faço com o que o outro faz. Como isso me toca? E aí eu vou trabalhar isso dentro de mim, me equilibrando. Porque não adianta eu falar que o outro é desequilibrado se eu me desequilibro na mesma proporção. Então, esse é o convite. É fácil, Luci? Não é fácil. É muito difícil. Nós vivemos tempos muito complicados, onde as pessoas estão falando de atacar o ódio, mas estão com muito ódio por dentro também. Então, está todo mundo odiando, mas tentando falar de amor, né? Então, nós estamos vivendo uma época de transição planetária e que é assim mesmo. Mas daqui a pouco, daqui a uns 100 anos, daqui a uns 200 anos, melhora, tá? Fica tranquila, não perca sua encarnação por conta disso, tá bom? Continue firme aí nos seus propósitos. Excelente, Paulo. O nosso muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela palestra, pelas respostas às nossas perguntas. Ah, Antes da gente terminar por hoje, só avisando que na próxima semana nós teremos a Verônica Esmeralda, que vai falar aqui da nossa palestra do Blossom. Então, quem quiser e puder participar, estaremos aqui na próxima terça. E Paulo, já fica até o convite, se você quiser voltar aqui para a gente para continuar esse assunto interessantíssimo, nós adoraríamos tê-lo aqui novamente conosco. Ah, para que a gente possa terminar, então, se você puder fazer quaisquer considerações finais, a nossa prece de encerramento. E também tem muita gente me pedindo aqui no chat mais detalhes sobre o curso que você menciona. Se você quiser deixar aqui no chat alguma informação depois, também seria excelente. Ok, Rafa, obrigado. Eu coloquei mais um livro aqui no chat, Os Quatro Gigantes da Alma, né? Esse livro aqui. Eu tô cheio de livro aqui, porque eu gosto de mostrar para o pessoal que a gente tem que ler, né? A gente fica só citando livro. Aqui o Erro de Descartes também, do Damasio, né? Mas esses livros que eu coloquei aí, eu esqueci de colocar o do Marlo aqui, mas o Marlo é uma referência aí no estudo das emoções, o Marlo Heikendal, né? Então, O Cultivo das Emoções é um livro também muito interessante do Marlo. Eu acho que aprendi muito ali, estudei aquele livro, realmente decorei até certos capítulos do Marlo, porque é um estudo fantástico ali. E então deixo aqui no chat, né, essas referências aqui de estudos, né? São bem interessantes sobre as emoções e os sentimentos, tá? E sobre o estudo da série psicológica, nós fazemos no horário da Califórnia, tá, pessoal? Toda segunda-feira, às 5h30, tá? Às 10h30 aqui no Brasil, tá? Então, às 5h30, aí, PM, na Califórnia, tá? Horário de San Diego, horário de Los Angeles. Então, é lá no Allan Kardec Fellowship Society. Quem tiver interesse, pode pedir para o Rafa aí, ou eu passo aqui o link do Zoom, tá? Fique à vontade, estão todos convidados. Eu sei que vocês estão pensando que tem alguém da sua família que precisa desse curso, então convide também essa pessoa, tá? É, Fique à vontade para participar, para divulgar. Então lá a gente estuda, reflete. Nós ficamos ali uma hora e meia mais ou menos. Eu faço uma palestra, depois a gente abre para perguntas, a gente discute. Então, estou sempre aprendendo também, todos aprendemos juntos ali. Nós estamos estudando agora a raiva, nós já estudamos o medo, passamos um mês estudando o medo, agora mais um mês estudando a raiva, né? Luci, eu não tenho aqui agora comigo, mas eu vou passar para o Rafa depois, aí eu peço para ele enviar para vocês, tá bom? E depois nós vamos estudar a tristeza, depois a alegria, depois os sentimentos, orgulho e egoísmo, principalmente. Todos nós falamos do orgulho e egoísmo, mas a gente não sabe o que que é orgulho e egoísmo, como é que se origina esse sentimento, quem é filho de quem, o egoísmo é filho do orgulho, o orgulho é filho do egoísmo, como é que a gente faz, né? E como é que a gente chega no amor? Então, a gente vai aprofundando essas questões, tudo dentro aqui da ótica espírita, da ótica da Joana, da ótica junguiana. Então,
É um estudo bem interessante, faz uns 4 ou 5 anos, né, Ivone, que nós estamos estudando online. Eu estudo há mais tempo, é isso, né? Há mais de 10 anos que eu venho estudando isso, e estou sempre aprendo alguma coisa. Fico muito feliz com as perguntas de vocês, que eu também aprendo. Às vezes é sempre uma forma diferente de olhar, que eu não tinha pensado. Então, é isso, Rafa. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pelas perguntas, por estarem aqui, e fico à disposição se vocês quiserem aí outra palestra, mais uma ou duas para a gente continuar. Posso aprofundar mais sobre essas emoções na próxima e depois falar dos sentimentos também, viu, Rafa? Fica à vontade aí. A gente combina depois, tá bom? E fazer a prece, né, que você pediu? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, como sempre, agradecendo pela bênção da vida, do nosso aprendizado, agradecer pela oportunidade da doutrina espírita, que sempre esclarece a nossa mente e consola os nossos corações, nos ajuda a compreender o grande objetivo existencial das nossas vidas. Amado Mestre, rogamos que o teu amor, sempre por acréscimo de misericórdia, abençoe e ampare a todos nós, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, aqueles outros irmãos que nos têm como desafetos, rogando a Jesus que abençoe e ampare a todos, abençoe o nosso planeta, que passa por momentos muito difíceis, de provações coletivas, no campo da política, no campo da guerra, da fome e tantas outras desolações. Rogamos, Mestre, que teu amor abençoe e ampare e nos proteja na nossa encarnação que se apresenta com objetivo sempre maior de nos conhecermos, de nos amarmos, para podermos amar o nosso semelhante. Gratidão, Senhor, pela bênção da vida, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.